Shalom, Pai seja convosco, que a boa mão do Senhor esteja estendida sobre a tua casa nesse dia. Gratidão ao Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor e nós conseguimos romper. Chegamos em 2025. Queridos, quero compartilhar com vocês uma palavra no livro de Deuteronômio, capítulo 32. Diz assim: como a águia ensina os filhotes a voar e com as suas asas estendidas os pega quando estão caindo, assim o Senhor Deus cuida do teu povo. E no livro de Isaías diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças como de uma águia. E quando a gente vai falar sobre águia, uma águia ela vive há cerca de 70 anos. E a águia ela é uma ave notória pela sua força, pela sua visão, que é tridimensional. Ela consegue olhar para cima, ver tudo que passa ao seu lado, e ela consegue olhar para baixo ao mesmo tempo. É a ave que voa o mais alto, e ela também é conhecida porque ela é um predador, e ela vive há cerca então de 70 anos. Mas por volta dos seus 40 anos, ela vai perdendo a sua força, ela vai perdendo o seu vigor e ela passa a voar mais baixo. O seu bico começa a ficar encurvado e ela já não consegue pegar suas presas com tanta facilidade. As suas asas começam a ficar velhas, as suas garras começam a ficar encurvadas. Se ela não lutar, não tiver força para lutar, se ela se entregar neste momento dos seus 40, quando ela está com seus 40 anos, em vez dela ser um predador, ela se torna uma presa. Ela tem que escolher viver ou escolher morrer. Mas sabe o que a águia faz quando ela já não consegue mais cantar? Sabe o que a águia faz quando ela não consegue voar tão alto? Os estudiosos dizem que ela reúne a sua última força, toda a sua última força. Quando todos estão olhando para ela e acham que ela vai se tornar uma presa, ela mostra quem ela é. Ela sempre foi um predador, ela sempre foi uma guerreira. E ela, na hora das suas adversidades, na hora das suas lutas, na hora das suas fraquezas, aonde parece que está tudo perdido, ela reúne as suas forças e ela sobe e procura uma penha e entra em uma brecha. E ali ela começa passando por um processo. Ela vai começar por um processo de dor, um processo de sofrimento. O primeiro processo que ela passa, queridos, é ter que ficar isolada dentro de uma rocha, aonde nenhum inimigo pode tocar nela. Ela fica escondida. A primeira coisa que nós precisamos fazer, querido, é sempre aprender a nos esconder na rocha. Procurar nos esconder diante daquele que pode nos proteger, nos livrar da mão do inimigo. Lá onde está a águia, na rocha, na penha, só outras águias podem chegar. Só outras águias podem subir. E ali a águia ela vai começar a passar por um processo muito doloroso, porque ela tem que bater com o seu bico na rocha. E ela vai batendo e sangrando e machucando, e ela batendo. Ela não para não. E o seu bico cai. Quando o seu bico cai, ela precisa parar de se alimentar. Não tem como ela se alimentar, ela precisa esperar o seu bico crescer novamente. Depois que o seu bico cresce, ela vai passar por um segundo processo. Ela vai ter que arrancar suas próprias penas com o seu novo bico. Depois que ela arranca suas penas e vai nascer penas novas, fortes, ela vai passar pelo seu terceiro processo, que é bater ali com as suas garras na pedra, até aquelas unhas, aquelas garras velhas sair e ela ser totalmente renovada. Processo, querido, processo que muitas vezes que a águia, um animal, quando ela se vê nesse momento de luta, nesse momento de tribulação, nesse momento que ela tá vendo que as forças dela tá se esgotando, que ela precisa tomar uma atitude de morrer ou viver, de continuar sendo um predador ou se tornar uma presa, ela toma a atitude de reunir as últimas forças e subir. Queridos, assim tem que ser o crente na presença do Senhor.
Porque muitas das vezes, no longo da nossa vida, no longo da vida da águia, nos seus 40 anos de vida, ela canta, ela dá os seus voos rasantes, ela desce até as profundezas e pega a sua presa com maior facilidade. Mas quando ela perde toda essa força, quando ela perde todo esse vigor, quando ela perde toda essa confiança, ela vai se abrigar. Ela vai se esconder. Assim temos que ser nós na presença do Senhor. Porque muitas vezes ao longo da nossa vida, ao longo da nossa caminhada, nós passamos por momentos de dificuldade, passamos por momentos de tribulação. E o que fazer quando nós passamos por processo de dor? Processo que faz sangrar a nossa alma. Processo que faz sangrar o nosso coração. Processo, querido, que a gente perde a força de cantar, porque a águia ela perde a força de cantar. Processo, querido, de ficar sem comer. Processo que nós precisamos de enjoar. Processo que nós precisamos ficar recuado, escondido. Não podemos falar com ninguém. É processo que eu e você vamos passar sozinho. Sozinho. É só a gente e Deus. É só a águia e a rocha. E a rocha permite que ela seja ferida. Mas não é ferida para ela se enfraquecer, não. É ferida para ela se fortalecer ali no momento de dor, no momento de sofrimento. Ela foi se fortalecendo. Ela foi se renovando. Quando nós perdemos todas as nossas forças, todo o nosso vigor, quando o inimigo pensa que nos venceu, o que nós podemos fazer, queridos? A única coisa que nos resta fazer é ir, nos esconder, renovar as nossas forças como de uma águia diante do Senhor e ter a certeza que no meio da adversidade, no meio da luta, no meio da tribulação, Ele nos guarda, Ele nos esconde. Nós também temos um esconderijo. O Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Quando nós conseguimos ficar debaixo da sombra do Onipotente, Ele nos esconde no processo de dor. Querido, e o inimigo não toca. E você vence. E você passa. Então, os estudiosos vão nos dizer, querido, quando ela passa por todo esse processo de dor, de sofrimento, de estar sangrando do lado de fora, ela ouve as outras águias cantando. E ela já não canta mais. Ela não canta mais. Perdeu a sua força. Não tem mais vigor. O jeito da águia é esperar o processo passar. Só que ela pode até não estar cantando mais. Porque o seu canto, querido, não é mais canto. É choro, é dor, é sangue saindo, é jejum, porque não pode comer. Queridos, processo que a águia passou e diz que ela ouve do outro lado as águias cantando. Parece até que ela não sabe mais cantar. Parece até que ela perdeu tudo. Mas ali naquele momento que ela se recuou, que ela se retirou, e se ela se enfiou na brecha, quando a gente se enfia na brecha, na penha de uma rocha, porque o Senhor Jesus, querido, Ele é a rocha. E é na rocha que nós devemos nos esconder. É na rocha que nós temos que buscar abrigo. É lá na rocha que nós conseguimos renovar as nossas forças. Como eu consigo renovar as minhas forças no meio da dor, no meio da tribulação, no meio da provação? Como você consegue? É reunindo força. Força para orar. Força para ficar calado, porque há momento que você vai ter que ficar calado. Há momento que o processo é você e Deus. Não adianta você ouvir os outros que estão cantando lá fora, não. Que aparentemente está até melhor do que você, mas às vezes nem está. Mas você que não está conseguindo, você não está conseguindo olhar mais para o alto. O seu lugar, querido, não é baixo, não. Não é. O seu lugar é lá em cima. O seu lugar é ficar debaixo das asas do Onipotente. Você não é uma presa. Você é o predador. Não é para você se entregar na hora da luta, da tribulação, na hora da dor, não. E é difícil. É difícil quando as noites se tornam sombrias. É difícil que tudo, no momento de dor, tudo que a gente consegue fazer é chorar. Momentos que nós achamos que nós estamos abandonados. Mas eu te pergunto, quem está escondido no Senhor está abandonado? Quem está debaixo das asas do Onipotente está abandonado, queridos? A palavra de Deus diz que o Senhor nos esconde como menina dos teus olhos. É só um processo, é só um tempo. Vai passar.
O choro vai durar uma noite, mas a alegria, queridos, ela vai vir pelo amanhã. O Senhor vai renovar, renove as suas forças nesse dia no Senhor. Reúna a última gota que você tem, reúna a última força que você tem e vai para os pés do Senhor. E lá, querido, você jejue, você ore, você busca e não se preocupa com aqueles que nem estão conseguindo te ver e pensa até que você já perdeu as suas forças. Mas a gente não perde a força quando a gente busca. O apóstolo Paulo diz: quando penso que estou fraco, é aí que eu estou forte. Por que isso? Porque ele estava trancado dentro da sua casa? Nunca, queridos. Ele sempre esteve em oração. A palavra de Deus diz: buscai ao Senhor, buscar-me-ei e me encontrarei. Quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor. O Senhor nos acha quando nós buscamos e nós o encontramos e Ele nos encontra. E quando nós buscamos Ele, Ele renova nossas forças, Ele nos fortalece. Ele nos fortalece e Ele nos fortifica. Muitas vezes, queridos, nós precisamos ser como Daniel. Daniel, ele teve uma visão da parte do Senhor e ele não conseguia entender aquela visão que ele teve. E a palavra de Deus diz que desde o momento que Daniel ele buscou em orar ao Senhor, a oração de Daniel ela subiu, mas a resposta não desceu. Mas Daniel ele não desistiu de orar nem de buscar. Esteve ele jejuando e orando durante 21 dias. Havia se travado uma guerra espiritual nos ares para que a resposta de Daniel não descesse, mas ela desceu. Daniel, quando chegou aos ouvidos dele, que estavam armando uma armadilha para lançar ele lá na cova dos leões, para ele ser morto, para acabar com ele, Daniel, em vez de entrar dentro do seu quartinho, a palavra de Deus diz que Daniel fez... O que Daniel fez? Daniel entrou e ele começou a orar e começou a buscar. E o rei que foi obrigado a jogar Daniel na cova dos leões. Queridos, a palavra de Deus diz que o rei se levantou no outro dia e foi lá em busca de Daniel. Mesmo que muitas vezes nós somos lançados na cova dos leões, o leão não toca, querido. O leão não toca. O rei até permite que você seja lançado na cova. Até permite que o leão runja. Até permite que o leão se levanta. E parece até que você vai ser destruído, destroçado. Mas você não vai. Vai ser só uma noite. No outro dia pela manhã, o rei vai estar lá para falar contigo. É assim, queridos. É o processo que nós temos que passar. Mas veja que a águia ela passou por um processo sem se alimentar. Veja que Daniel esteve orando e jejuando durante 21 dias buscando a face do Senhor. Período que nós precisamos ficar escondido na rocha, longe dos olhos do nosso inimigo e nos cercar, nos cobrir de oração e entrar na presença do Senhor. Mas diz também, queridos, que a águia, quando ela já está toda pronta, com seu bico renovado, as suas asas renovadas, as suas garras renovadas, a sua força voltou e agora ela tem coragem de colocar a sua cabeça para fora. E lembra daquelas águias que cantavam do lado de fora? Eram suas amigas. Ela nunca esteve sozinha. Outras águias que havia passado pelo mesmo processo também foi alimentada. Quando você ver alguém passando por processo, quando você ver alguém passando por luta, tribulação, queridos, não seja um predador. Seja um predador. Voa o mais alto e canta para que a águia que está lá dentro da rocha, sem força nenhuma, ela entenda e ela saiba que ela nunca esteve sozinha. Sempre teve alguém cuidando dela. E quando ela coloca a sua cabeça para fora, querido, ali está o alimento. E ela se alimenta. São 5 meses de processo. São 5 meses de processo. E ela se alimenta. E é interessante, né? Porque quando ela vai reunir a sua última força para subir e ficar na brecha, ela reúne e sobe. Mas quando ela está toda fortificada, ela desce. Quando nós estamos todo renovado, fortificado, querido, nós voltamos a cantar, nós voltamos a orar. Nós nunca fomos a presa. Eu e você somos predador. E o Senhor nos fez, querido, não é para voar baixo, é para voar
alto e, se necessário for, entrar em uma rocha e se esconder e esperar o processo de dor passar, e quando voltar, os predadores olhar para você, quando o inimigo achou, quando ele pensou que você havia se recuado, que você não tinha nem mais coragem de cantar, não tinha mais coragem de pregar, não tinha coragem de fazer mais nada, você vai voltar com as suas forças renovadas como de uma águia e vai voltar a fazer tudo de novo, porque assim fará o Senhor na tua vida, em nome de Jesus. Assim o Senhor abençoe a todos nesse dia. Amém e amém.